Antes da sua pergunta, deixa eu só voltar pra minha, que é como vocês se conheceram. Ah, é E a verdade. gente vai- Foi, verdade. Depois a gente vem com essa. E aí a gente entende o Fechou, separamento. Mas vamos entender como Fechou. começou primeiro. Boa, cara. É porque foi de um assunto pro outro, Foi, conversa foi. é assim, mas é porque eu... É o bate-papo aqui, literalmente, né? É, Fica Não, emendando isso é um monte de legal. Isso assunto. é legal que a gente fica solto, fica à É, vontade. exatamente. Fechou. Podcast é bom por isso. A gente se conheceu numa festa no Rio de Janeiro. Porque você é do Rio, ela é de São Paulo, né? Eu sou do Rio. E só que foi uma parada que a gente não trocou ideia, ela só me viu cantando e tal. Eu fiz um som lá ao vivo, voz e violão. Aham. E aí, depois de um tempo, a gente esteve junto num programa que também foi nada combinado. Ela tava no programa, eu também tava. E aí, acho que ela... Mas que eu já senti que ele me deu umas olhadinhas diferentes. Safadinho. Já tava mal intencionado. Meu número, né? Eu falei, porra, meu número. Meu número. Mas só que eu fui pai com 17 anos e tive um relacionamento de 15 anos. Sendo que dentro disso, no momento que eu fui pai e tava casado, eu queria estar no baile zoando, né? Fazendo show, sei lá, curtindo a noite, mesmo que independente de fazendo show. Eu era muito novo. Outra cabeça, né? Eu fui pai com 17 anos. Imagina um moleque com 17 anos com um filho no colo. E aí, com isso, teve muitos erros. E aí, pô, o relacionamento já não tava legal quando eu quis ter a Ellen. Porque eu falava que eu queria viver de verdade uma pessoa que eu amasse. Que eu já não sentia mais aquilo no outro relacionamento que eu vivia. Por conta de um monte de erros, né? De desgaste, vamos falar assim. E aí, eu fiz, acho que pra muitos, né? Uma loucura, porque foi eu sentar com ela e se declarar. Ela chega, olha pra mim com os olhos... Eu fiz essa parada de, tipo... Cara, é muito sinistro você chegar pra uma pessoa e dizer que quer terminar. Eu fiz isso, sacou? Tipo, eu tenho um amigo que... O DJ Batata, o pai dele, trocando ideia comigo. Ele falou, mano, você fez isso. O pai dele falando. Você falou que era isso? Eu falei. Eu cheguei no relacionamento e falei que eu tava apaixonado pela Ellen. E que eu queria me separar e tal. Foi assim. Só que sem nunca ter me dado um beijo. Mentira! Isso é o mais louco, porque a gente não tinha contato, assim. Ele tinha se apaixonado, e aí ligava, falava, tentava uma aproximação. Mas, de fato, nunca tinha acontecido nada. Aquela questão, né? A mente tem poder. Tem E poder. a gente tinha feito o clipe, né? Que ela participou do clipe Foi. Chantilly. Que engraçado que eu cheguei a ensaiar com a outra menina que o escritório tinha escolhido, a agência tinha escolhido e não rolou, não tava dando liga, assim, né? Pro próprio clima do clipe. E aí surgiu o nome dela e aí rolou isso. Só que eu mesmo não tava legal, assim, de tipo, pô, eu não queria mais seguir aquela vida. E aí, com isso começou... Eu fiz essa declaração e ela entendeu. Mesmo sem ter nada, eu só fui verdadeiro. Como eu falo muitas das vezes aqui, a questão de ser verdadeiro. E daí, depois de, encarar o mundo e um monte de dificuldades, a gente continuou junto e tal. Em 2013, a gente se casou até. Eu falei pra ela até quando eu conheci, eu falei, eu quero noivar com você, casar com você, ter filhos com você. Eu falei isso pra ela. Entre trancos e barrancos, né? E quando ele falava assim pra mim, a gente já morando junto, mas ele falando que queria noivar, que queria casar. E eu falava assim pra ele, mas eu já sou casada com você. Aí ele falava assim, não, você não é casada comigo. Então você não quer casar comigo? Aí eu falava, mas eu já sou sua mulher. A gente já vive junto, já usava aliança e tal. Ele falou assim, não, eu quero casar com você. Aí eu, tá bom, então vamos casar. Mas era ele que queria, assim, nunca foi uma cobrança minha, sabe? Não, eu quero casar, eu quero entrar de vestido de noiva, não sei o quê. Claro, é um sonho de princesa, né? Incrível. Mas eu, de fato, me sentia casada, mulher dele. E aí ele fez questão de que a gente oficializasse. Então a gente fez o noivado, sabe? Aí fez o casamento, fez tudo direitinho, porque era uma vontade dele. Ai, que da hora. Foi assim nosso início. Foi dentro da música e tal, e foi acontecendo. E que você já era mulher moranguinho. Já. E como que foi pra ele? Porque assim, eu sei que você como homem, né? Qualquer papel, talvez qualquer homem naquele momento, sabia que você é um símbolo sexual, né? Sim. Então assim, caramba, eu vou estar com uma mulher que os homens vão ficar olhando, vão ficar desejando e tal. Então, mesmo ele sabendo que só ele teria. Isso também é outra pergunta muito interessante sua. Parabéns, mais uma vez, as duas aqui. Porque eu quando eu tava bem explodido, mano, no Rio, eu já era o 01 no Rio, no momento que eu conheci a Ellen. E parava de fazer show. Porque eu tinha meu tempo de dupla, que meu irmão faleceu, né? Mas eu era uma dupla, Naldo e Lula. E eu já tinha essas 3, 4 músicas que tocavam muito no Rio de Janeiro. A gente tinha feito Faustão, não sei o quê, pá.
E aí, quando eu conheci a Ellen, eu já Você tinha e na seu irmão. veia. Eu e Ele meu já irmão, tinha. eu e o Lula. E depois eu carreira solo, depois que meu irmão faleceu, eu tinha na veia e a Chantilly já tocava há 1 ano até a gente fazer o clipe. Quando ela foi fazer o clipe, Já tinha a um monte Naveia de já música. tocava 1 ano. Tá. Então tava, assim, no Rio de Janeiro já fazia 3 shows, sexta, 2 sábados e 2 domingos. Já era muito corrida a minha vida e muito estourada. E aí, o meu telefone, eu lembro que eu não conseguia parar de olhar meu telefone, eu desligar, eu parar 1 minuto sequer. E aí, quando eu conheci a Ellen, eu parei. Eu via que eu percebia que eu parava o telefone, que eu conseguia estar do lado, quieto, só olhando pra ela, tal, não sei o quê. É muito doido que você perguntou, é muito maneiro, porque eu, mesmo ela sendo, né, uma beldade, né, uma mulher muito bonita e desejada e tal, eu quis o clima de amar. Eu não quis, eu quero pegar, porque era uma gostosa. Pá. Só o corpo, né? Não, Isso. não era isso. Eu tava feliz de estar junto, de dar carinho, de ter carinho, de curtir ali o clima, de falar, caramba, é o que ela falou antes, pô, eu quero estar junto pra vida inteira. E depois de um tempo, eu fui percebendo que era isso, que tipo assim, caraca, mas ela é uma mulher que, pô, nego olha e tal. E aquilo começou a me pirar o cabeção. Bate segurança, né? Vai bater É. segurança, o medo. É. Por isso que eu tô dizendo que é bem interessante essa parada da pergunta e essa colocação, porque foi isso também que aconteceu dentro da minha vida, dentro da minha cabeça. Primeiro eu só olhava ela, eu falo pra ela assim, eu não quis. Ela pensava isso, pô, só quer me pegar. E pelo contrário, era arriscado se ela tivesse nos primeiros dias assim, nua pra mim, eu ia ficar tipo, babando ia fazer por nada. amor. Você imagina, a pessoa, a primeira oportunidade que ela tem de conversar com você real, assim, olha, preciso falar com você, porque foi o que aconteceu. Ele me ligou um dia, ele ligava sempre falando que, tô indo pra São Paulo, queria conhecer a noite de São Paulo, queria, enfim, sempre tentando uma aproximação. E aí eu ficava fugindo, eu inventava umas desculpas e tal. E aí um dia ele falou pra mim que queria conversar comigo, que era muito sério, que não sabia o que eu ia pensar, mas que ele queria conversar comigo. Aí eu falei, tá bom, então vamos conversar. Aí eu passei meu endereço e foi a primeira vez que a gente teve uma conversa, assim, aberta totalmente pra ele se declarar. E aí ele dizer que me amava, que queria envelhecer comigo, que ele se via andando na rua comigo de mão dada, que eu era a mulher da vida dele, que não sei o quê. Eu fiquei assustada. Falei, isso Mas não... já, né? Mas já. Como assim? Não deu nem um beijo, não rolou nada. Falei, isso é um Que papo precoce, furado. né? Entendeu? Então era normal. Eu achei que era uma loucura realmente da cabeça dele. Falei, não, esse cara tá querendo me pegar e tá aqui contando essa história de que quer casar, de que quer isso, quer aquilo, envelhecer comigo. É balela, né? Tipo assim, é tudo que uma mulher queria ouvir. Era o que ele tava querendo me falando naquele momento. E eu falei, não. Então eu me assustei realmente e eu achava que era mentira. Só que ele… Só que você foi. Não, eu fui. E aí, detalhe, porque Vamos assim, ver. isso… Quando ele conversou, que ele se declarou… Foi quando eu digo pra ele, assim, que o tipo dele… Eu falei, pô, você me atrai. Só que eu não posso ficar com você. Porque ele tinha um relacionamento, ele tinha uma pessoa. Foi mesmo, é verdade. É. E aí, ele fala assim pra mim, e se eu não tivesse ninguém? Você ficaria comigo? E aí, eu respondo pra ele, ficaria. Só que na minha cabeça, esse ficaria, achando que o que ele tava falando era uma loucura que não era verdade, eu nunca imaginei que ali ele tomaria uma decisão. Aham. E foi o que ele fez. Aí foi quando ele chegou na pessoa que ele vivia e falou que não dava mais certo, que não queria mais e tal. E você passou quanto tempo que você tem relacionamento? 15. 15 anos. E esse antigo relacionamento não era público? Porque você Não, já falou que não. você já fazia sucesso, já Não, era estourado, eu mas já era. ela não te acompanhava nos shows, igual Não, hoje a Ellen faz. Não, de fato, porque a Ellen é uma pessoa que é do mercado, né? Que é uma artista.